Olá, boa noite para Portugal, boa tarde para o Brasil. São todos muito bem-vindos. Quem está presente e quem vai ouvir depois a gravação, sintam-se então em casa. Vamos começar o nosso estudo colocando os pés no chão. Encontramos o nosso lugar de silêncio. E como nos relembra o signo de Caranguejo, eu construo uma casa iluminada e nela habito. É nessa casa que nos encontramos agora como grupo e como alma vamos pronunciar a grande invocação, irradiando essas energias para toda a humanidade. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Possa Cristo regressar à Terra. Desde o centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito que as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que se cele a porta onde reside o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Vamos então dar continuidade. Anabela, por favor. Só quero dar as boas-vindas ao Danilo e para ele não ficar atrapalhado com a matéria, porque temos todo o tempo do mundo e o objetivo aqui é todos aprendermos. Aqui não há professores nem alunos, somos todos discípulos e estamos todos a aprender. Então vamos lendo meditativamente os textos, com calma, com tempo. Se houver questões, colocamos as questões.
Se não, vamos fazer a leitura meditativamente. Então, boa tarde, boa noite aos que estão hoje aqui presentes e aos que nos hão de ouvir depois na gravação. Queremos também dar as boas-vindas à Ação, que ela acabou de chegar também. Obrigada, Ação, por estar presente. E vamos olhar aqui para este quadro. Este quadro é o resumo daquilo que nós estivemos a falar na última reunião e representa o esquema ou o diagrama das hierarquias solar e planetária. É muito importante que nós consigamos entender como é que estamos posicionados no universo, no cosmos, e para que nós possamos entender a nossa vida no microcosmos, que é um espelho daquilo que existe no macrocosmos. Portanto, nós aqui neste quadro temos o círculo da hierarquia planetária do planeta Terra. Nós estamos inseridos aqui neste círculo, mas isto não é só aqui. Portanto, tudo isto é um espelho do que existe a um nível superior. Então, nós temos aqui a hierarquia solar, o Logos solar, aqui. Temos a Trindade solar, o Logoi, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são estes três círculos que aqui estão, que são juntos, são unos, mas que se dividem desta forma. E aqui nesta forma em baixo nós temos a manifestação dos três raios de aspecto. E deste lado, nós, na Trindade solar, nós conseguimos ver que temos o Pai, vontade ou poder, o Filho, amor, sabedoria e o Espírito Santo. Para a manifestação se dar, para aparecer a matéria da forma como nós conhecemos, nós temos a vontade, que se une com o Espírito Santo, a inteligência ativa, para dar forma ao Filho, amor, sabedoria. E aqui nós temos o primeiro raio, esta bolinha aqui, o segundo raio, o Filho, o amor, sabedoria, e o terceiro raio, a inteligência ativa. Que este terceiro raio desdobra-se em mais 4, que são os 4 raios de atributo. O quarto raio, harmonia e beleza, ou harmonia através do conflito, como nós o conhecemos agora. O quinto raio, Lúcia, ajuda-me, o quinto é o... Ciência, conhecimento concreto e ciência. ciência. O sexto raio, que é Devoção e idealismo, idealismo, e o sétimo raio, ordem e cerimonial. cerimonial. Depois, dentro deste espaço, que é o superior, isto reflete-se dentro do círculo da hierarquia planetária. Então temos aqui na hierarquia planetária o Senhor do Mundo, Sanat Kumara, que é este círculo maior que nós temos aqui. E que é considerado o ancião dos dias, o iniciador uno, entre outros nomes, porque é conhecido. E os três... falar, desculpa, e que vamos depois a... Vamos falar a seguir. E os três Kumaras, ou os três Budas de atividade, 1, 2 e 3, que com o Senhor Sanat Kumara estão a liderar a evolução do planeta. Abaixo da hierarquia planetária e dentro da hierarquia planetária nós temos mais 3 subdivisões. Os 3 chefes de departamento, que também são identificados com o primeiro, segundo e terceiro aspectos,
Como eu disse há pouco, o macro, o micro reflete o macro, nós estamos aqui a refletir o macro, e temos o Manu, pai da raça, o Bodhisattva, o Cristo Bodhisattva. e o instrutor do mundo, e o Mahachohan, o senhor da civilização. São estas três bolinhas aqui. E depois, por baixo de cada uma das bolinhas, aqui por baixo do Manu, o pai da raça, temos o mestre Júpiter e o mestre Mória, que são mestres de sabedoria, que nos acompanham nos ensinamentos e que estão logo aqui abaixo. Este por baixo do primeiro aspecto são mestres que respondem às energias de primeiro raio, vontade ou poder. Abaixo do Bodhisattva. Bodhisattva temos um mestre europeu aqui, temos o mestre Kutumi aqui e o mestre Djvalkul, que é o mestre que nos entregou os ensinamentos que hoje estamos aqui a trabalhar, Também conhecido como mestre tibetano. também conhecido como mestre tibetano. O Mahashohan, o senhor da civilização, tem o mestre veneziano aqui e logo abaixo. Tenho que tirar aqui uma coisa que está à frente. Temos mais 4 mestres que correspondem às energias dos raios de atributo. O mestre Serapis, quarto raio, o mestre Hilarion, quinto raio, o mestre Jesus, sexto raio, e o mestre Rakoczy, ou Que é o Saint-Germain. Saint-Germain. Olha, o nosso Paulo Santos está a chegar. Portanto, isto aqui é um esquema de resumo daquilo que nós estivemos a falar na última reunião, que nós vamos desenvolver logo a seguir. Temos aqui o círculo da hierarquia planetária, onde se encontra toda a estrutura que rege e que nos faz evoluir em termos de espiritualidade no planeta Terra, que depois também temos este outro esquema, que são reflexos dos 3 raios maiores nos 4 menores, que era aquilo que nós estávamos a falar, o primeiro aspecto, o Manu, o pai da raça, mestre Júpiter, mestre Mória, primeiro raio. O segundo aspecto, amor-sabedoria, o Bodhisattva, o Cristo, o instrutor do mundo, o mestre europeu, do qual não sabemos o nome, o mestre Kutumi, o mestre Djvalkul e depois nós. 4 graus de iniciados, que são os nossos irmãos maiores, vários graus de discípulos, que nós andamos aqui a passear entre estes 2 pontos. Vários graus de discípulos, pessoas do caminho da aprovação, e depois a humanidade comum. E estamos inseridos todos no segundo aspecto, amor-sabedoria, segundo raio. Terceiro aspecto, inteligência. Desculpa, Anabel, só acrescentar. Estamos inseridos no amor-sabedoria porquê? Porque este sistema solar é regido pelo amor-sabedoria. Então, o que é que nós viemos aprender? Viemos aprender a amar e com inteligência, amor, sabedoria. Num próximo sistema solar, vamos então para o poder da vontade. Exatamente. E depois temos o terceiro aspecto, inteligência ativa. O Mahashohan, o senhor da civilização. Estes são os 3 chefes de departamento, estes que estão aqui, o A, o B e o C, a quem responde o mestre veneziano, depois o mestre Serapis, o mestre Hilarion, o mestre Jesus e o mestre Rakoczy. Vou tirar isto da frente outra vez. Dentro daquele esquema do círculo da hierarquia planetária, nós temos os 3 grandes centros planetários. Shambhala. Primeiro aspecto, vontade ao poder. O arquiteto do plano, aquilo a que nós chamamos o plano divino.
Depois temos o segundo centro planetário, a hierarquia. A hierarquia contém todos aqueles mestres que nós estivemos a falar há pouco. É o segundo aspecto, amor, sabedoria. São os conhecedores do plano, são eles que nos enviam as instruções para que nós possamos executá-los na Terra. Depois temos o terceiro centro planetário, a humanidade, o terceiro aspecto, inteligência ativa, terceiro raio, a humanidade e as civilizações. Nós, que somos os estudantes da sabedoria sem idade, estamos aqui neste subcírculo. Nós fazemos a ligação entre a hierarquia e a humanidade em geral, Como servidores. como servidores. Somos do novo grupo de servidores do mundo ou estamos na periferia do novo grupo de servidores do mundo? E agora vamos começar. Deixa-me só, já como vamos falar de Sanat Kumara, só relembrar que o Senhor Sanat Kumara reside aqui em Shambhala, onde a vontade de Deus é conhecida. Podes avançar, Anabela. Então, Lúcia, podes começar, primeiro raio. Então vamos falar do Senhor Sanat Kumara, que é o Senhor do nosso mundo, o iniciador Uno, aquele que é referido na Bíblia como o ancião dos dias e pelas escrituras hindus como o primeiro Kumara. É quem preside a loja dos mestres e tem nas suas mãos as rédeas do governo dos 3 departamentos. Em algumas escrituras é denominado como o grande sacrifício. Porquê? Porque Sanat Kumara decidiu acompanhar a evolução dos homens e dos devas até que todos tenham sido esotericamente salvos. Então vocês imaginem, Sanat Kumara já podia estar noutro sistema, afastado do planeta Terra, mas por amor e por sacrifício ele decidiu ficar para ajudar todos os reinos, até que todos estejam num grau superior de evolução. Chama-se a isto o grande sacrifício. Também determina os ascensos nos diferentes departamentos, escolhendo os que devem ocupar os respectivos lugares. Boa tarde, Paulo, bem-vindo. Algum comentário a fazer mais? Passamos ao próximo. Se calhar vamos passando e depois no final Ok. é dizer, se quiserem interromper, estão à vontade, mas é só para seguir no fluxo. Irma? O Senhor do Mundo está presente em todas as iniciações. Nas 2 primeiras, ocupa a posição análoga à ocupada pelo observador silencioso. Quando Sanata Kumara recebe o juramento das iniciações, terceira, quarta e quinta. Então, o seu poder flui ante o iniciado e o fulgor da estrela é o sinal da sua aprovação, mas o iniciado não o vê diante de si, até à terceira iniciação. Colaborando com ele e com os seus conselheiros, há 3 personagens chamados Prateika Budas ou Budas de atividade. Este quadro, seres encarnam a vontade ativa, amorosa e inteligente.
Sanat Kumara, o Senhor do Mundo. Em torno do Senhor do Mundo, separados e ocultos, há outros 3 Kumaras que completam os 7 da manifestação planetária. Sanat Kumara e os seus discípulos têm forma física, porém não são corpos físicos densos. Trabalham nos níveis etéricos vitais e ocupam corpos de matéria etérica. Portanto, ainda que Sanat Kumara seja o Logos planetário, contudo, não o é. Afirma-se que 104 Kumaras vieram de Vênus à Terra. Literalmente, o número é 105, porque a unidade sintetizadora, o Senhor do Mundo, conta como uma. Permanecem ainda com ele os 3 Budas de atividade. Eu queria só acrescentar aqui uma pequena pesquisa que fiz, só para acrescentar aqui relativamente a Sanat Kumara e a Vênus, que é de extrema importância. Então, Sanat Kumara é descrito como o Senhor do Mundo, a consciência espiritual mais elevada encarnada no nosso planeta. Ele é o representante da vontade de Deus para a Terra, funcionando como um ponto de ligação entre a humanidade, a hierarquia espiritual e Shambhala, o centro espiritual mais elevado do planeta. Sanat Kumara vem de Vênus, que é o planeta mais avançado, que é um planeta mais avançado espiritualmente que a Terra. É um ser cósmico, um logos planetário, um representante direto do logos solar na Terra. Há milhões de anos, Sanat Kumara encarnou voluntariamente na Terra para impulsionar a evolução humana, num ato de sacrifício conhecido como a vinda dos Senhores da Chama. Isto aproximadamente 18 milhões de anos atrás, no tempo de Lemúria. A sua chegada, ou seja, a chegada de Sanat Kumara ao planeta Terra, veio despertar a mente humana. Foi quando foi colocada a chispa de fogo na mente do homem animal e começámos então a ser seres autoconscientes. E surgiu então o nascimento do pensador individual. Isto é extremamente importante. Foi a partir deste sacrifício, desta descida, deste ser de Vênus para a Terra, que nós nos convertemos em seres humanos, em seres autoconscientes, diferentes do reino animal. Podes passar, se quiseres. Antes de passar, mais algum comentário sobre Sanat Kumara, Shambhala, primeiro Eu até centro? sim, que agora se falasse, se houver alguma coisa a acrescentar, porque o próximo será o Senhor Buda. E sabendo que temos que guardar sempre 15, 20 minutos para a meditação. Então, por favor, sintam-se à vontade, ou então seguimos para o Senhor Buda. Paulo, quer acrescentar alguma coisa sobre este grande ser do fogo que nos trouxe a chispa de fogo da mente? Vocês me escutam bem? Não. Melhorou agora? Não, Não? não. Mas não se preocupe, Paulo. Se houver aí muita atrapalhação, nós continuamos. Não faz mal. Vou entrar para esse lugar. É porque, se for como no PES, Paulo, vai ter que abrir o telemóvel e ficar Pois, com. Não se vou preocupe, ter que. Paulo. Nós vamos avançar então e depois, sem problema. Anabela?
Portanto, temos agora o Senhor Buda, o Senhor Gautama, e vamos falar sobre ele. Sempre associamos o Senhor Buda ao segundo raio, ao aspecto amor, enquanto o Cristo cósmico, associamos ao aspecto amor, o Senhor Buda associamos ao aspecto sabedoria. Segundo raio, amor, sabedoria, Cristo cósmico, a parte do amor, Senhor Buda, a parte da sabedoria. Então, o Buda, o Senhor Gautama. O Buda veio à encarnação cerca de 500 anos antes de Cristo. Ou do Cristo, não é? Antes de Cristo. Ele respondeu às questões do seu tempo, ensinando as 4 nobres verdades que se referem eterna e satisfatoriamente aos questionamentos do homem. 1. A existência com personalidade separada, condenada ao sofrimento e à dor. 2. A causa suprema da miséria é o desejo de possuir e conservar os bens. 3. A libertação da dor é alcançada pelo desapego de todos os desejos, salvo o do conhecimento correto. 4. O caminho da libertação e da cessação de todos os opostos é o nobre caminho óctuplo, o caminho da imortalidade. Irmã? O Buda, o Senhor Gautama. Estas 4 verdades podem ser sintetizadas da seguinte maneira: o ensinamento de que a aflição e o sofrimento eram produzidos pelo próprio homem, que o enfoque do desejo humano sobre o indesejável, efêmero e material é a causa do desespero, do ódio e da rivalidade. A razão pela qual o homem vive no reino da morte, o reino da vida física, que é a verdadeira morte do espírito. Angélica, estás por aí? Boa noite a todos e a todas. O Buda, o Senhor Gautama. O caminho ao tuplo que o Buda nos ensinou é o seguinte: corretas crenças, correta aspiração, correta palavra, correta conduta, correto meio de vida, correto esforço, correta atenção, correta meditação. Ou seja, isto é muito simples. O que o Senhor Buda nos tenta ensinar a cada instante é o caminho do meio. Há não polarização. Gosto disto, não gosto daquilo, aquele é melhor, aquele é pior, ou estou triste, ou estou contente. Então, é permanecermos naquele estado neutro, onde sabemos que não somos as nossas emoções, que não somos o corpo físico, que não somos os nossos pensamentos, só observamos. E assim, se houver alguma coisa que possa nos prejudicar, nós permanecemos no centro a observar e a tentar equilibrar estes pares de complementos, não nos identificando com as polaridades que na verdade são complementos. E este é o caminho do meio que também me leva
ao quarto raio, que é o caminho da harmonia através do conflito, mas isto no sentido que é o conflito, é o ponto de tensão que nos leva ao equilíbrio das polaridades, à junção das polaridades, que é o caminho da beleza, que é o caminho do coração. E onde é que o coração está? Está no centro. Uma questão, posso? Uhum. Aqui a correta, o que é que pode ser a correta? A correta para mim é aquilo que não faça mal ao teu irmão. O maior bem para o maior número. Aquilo que não faça bem a nenhum ser. Não só ao teu irmão, como ao reino vegetal, ao reino mineral, que seja inofensivo, que não seja separativo. Certo. A ética. Aquilo que a ética viva que o Agni Yoga nos ensina. Ser ético. Ser ético é não prejudicar nenhum reino e nenhum irmão. Sim, por exemplo, aqui na meditação, a correta meditação, há várias maneiras que as pessoas podem, que todos nós podemos meditar, não é? Várias formas. Como sabemos qual é a correta? Por O exemplo, melhor bem para o maior número. Angélica, irás saber, porque no dia em que a correta a meditação se estiver a manifestar, tu estás a agir como alma e tu vais saber. Eu quero comentar, Ouve-se perfeitamente, Paulo, agora sim. eu estou usando o telemóvel. Sim. Veja, esse caminho óctuplo, ele perpassa, é como se fosse um círculo, que nem a roda de Sanchado, em que é a roda de reencarnações dos quais nos mantém presos, como foi dito no texto anterior, né? E esse óctuplo caminho é o seguinte, muitas pessoas perguntam por que que eu não consigo ter uma boa meditação. Isso é muito importante que no budismo enfatiza sobre esses 8 caminhos. A boa meditação, ela é resultado dos 7 caminhos anteriores. E, por sua vez, se conecta o 8º com o primeiro. Então, o que é que o Buda dizia? Para se ter uma correta meditação, é importante que você tenha uma crença clara, né? Associada ao correto ético, que Lúcia traz com muita propriedade, que traz uma ética, uma conduta em se relacionar com a crença. Essa correta crença é a clareza da crença, não é? Então, muitas vezes a gente acredita em algo que não está claro e não nos permite acessar o plano da fé, que é compreender e acessar o desconhecido. E para isso precisa se ter muita clareza. Que essa correta aspiração também muitos colocam como correto pensar, né? Quando você tem essa clareza de pensamento, de crença, isso lhe permite formular pensamentos claros, de tal forma que aí na magia branca fala, né, sobre o cuidado do pensamento, até porque a energia segue o pensamento. Então, essa clareza do pensamento, a ordenação do pensamento, se dá também fruto de uma crença correta. E na medida em que a gente tem um pensamento correto, uma aspiração correta, a gente pode falar corretamente, expressar as palavras, não só de forma correta, no sentido ortográfico, mas no sentido de resgatar que as palavras se tornem mantras, se tornem um poder de transformação em tudo aquilo que se fala. Então, isso está intimamente ligado não só à ortografia, mas a uma estrutura de alinhamento do pensamento e na forma de expressar a fala que possa vir das profundezas da consciência. A correta conduta, que também aqui no Brasil, que também é uma conciliação de idioma, aqui no Brasil a gente usa o correto agir. Você agir
dentro, né, de uma estrutura alinhada, onde suas ações reverberam tanto quanto a crença, quanto o pensamento e a palavra. Ou seja, cada atitude que a gente faz, devidamente pensada e alinhada, ela tem um grande poder de transformação. E aqui, correto meio de vida, a gente utiliza muito também aqui no Brasil como correto meio de subsistência. Tem trechos que fala, você presta serviço profissional a um coletivo de pessoas. O que você oferece de serviço para as pessoas, para se manter, não é, profissionalmente? Você está trazendo benefício para as pessoas? Você está fazendo com que as pessoas se tornem melhores? Então, esse item do correta conduta que a gente usa aqui também muito como correto meio de subsistência. O quinto, correto meio de subsistência. O esforço correto é essa persistência, perseverança no processo de aprimoramento da vida. Ou seja, eu cometi um erro, como as pessoas que fazem treinamento para ir para a Olimpíada, ela precisa ficar treinando o tempo inteiro até dar o maior salto, ter um maior desempenho. Então, o esforço correto, ele vem no intuito de que nossas ações sejam aprimoradas o tempo inteiro. Ali, a gente usa aqui, em português do Brasil, no sétimo item, a correta memória, não é? Que está intimamente associado a esta correta atenção, que nos liga, de alguma forma, à atenção plena. A correta memória, ele que é o mindfulness, que está disseminado no mundo, inclusive, para a cura, porque muitas dores que vêm, na medida em que você tem uma atenção plena, você pode fazer a amenização da dor. Então, nessa correta atenção, é uma memória de que quando você acesse só coisas boas, e o que você não acessar de bom, que você transforme aquilo para que aquele trauma seja curado e você vá para o futuro. E, por fim, aí ele fala, a correta meditação é resultado, é interessante, desses 7 itens anteriores. E se você tem uma meditação clara, que é essa capacidade de conectar personalidade com alma e alma com o espírito, consequentemente você volta para um novo giro de novo, que é a correta crença. Então, isso é uma roda que é muito legal em formato de roda. Eu queria contribuir. Me permita, desculpa me alongar, porque esse é um dos itens que eu amo muito, que é o caminho óctuplo. Paulo, então quer dizer que tudo isto pode ser feito e o objetivo é que um dia o seja como almas, não é? Ou vamos trabalhando para isso, não é? É porque tem que lembrar que Buda é um nome, Gautama foi um ser que alcançou um estágio de Buda. Buda significa iluminado. A iluminação é da alma, é a capacidade em que você não fica mais sobre o domínio da personalidade e mantém o caminho do meio. O caminho do meio, na ciência esotérica, é a alma, que ela está entre o espírito e a personalidade. Ela é a mediadora da mônada com a personalidade. É a consciência, sim. É a consciência, é o que Sanat Kumara nos trouxe quando desceu de Vênus com os Senhores da Chama e o Anjo Solar que nos colocaram a chispa no cérebro, que deu então o aspecto consciência e o aspecto alma, que foi introduzido para a nossa autoconsciência. E lembrar que quando, há 18 milhões de anos atrás, quando o Senhor veio, Sanat Kumara, estava havendo um desvio na evolução dos reinos da natureza, em que o ser humano estava começando a ter relação sexual com o reino animal. Inclusive, ali deu origem aos orangotangos, aos macacos, que era uma mistura
entre o ser humano e o reino animal. Quando o Senhor de Vênus veio, uma das coisas que ele fez foi paralisar a transição do reino animal para o reino humano e acelerar o processo do reino humano para que se constituir a hierarquia planetária que se consolidou no ano de 1700 e alguma coisa, em pouco tempo. Então foi um processo de intervenção e a partir daí retomou de novo o florescimento do reino animal para também dar o salto para o reino humano. E, sim, para não esquecer, como ele é o portador do fogo, ele traz os 3 fogos cósmicos, que é tratado no Tratado de Fogo Cósmico, que está associado à mônada, que ativa a alma. Então, é num plano, por isso que também ele é chamado como o vigilante silencioso, né? O ancião dos dias, também conhecido como dos eternos verões, que é um ser que está na 10ª iniciação e ele é puro fogo. E segundo a ética viva, ele mora no Sol. Aqui na Terra é um reflexo, o Senhor de Shambhala mora no Sol, e é um reflexo aqui na Terra, nos Himalaias, dessa potência que ele atua, porque a gente não tem a capacidade estrutural física para suportar uma energia como a dele. Certo. Certíssimo. Encantador esse momento, gratidão. Obrigada. Eu até sugeria o seguinte: não há pressa e o nosso estudo é para ser sempre um estudo reflexivo, e já foram aqui ditas coisas, pérolas, então vamos guardar os 15 minutos para o serviço à humanidade e vamos então para a nossa meditação do reaparecimento do Cristo e continuamos na próxima terça-feira. Está bem? Por favor. Não terminamos o slide do Buda, é isso? Eu sugeria irmos para o reaparecimento do Cristo, porque a humanidade está Ok. SOS, voz amiga, e todas as meditações grupais são muito bem-vindas. Podem desligar as câmaras, sintam-se à vontade. Vamos irradiar então as energias do cálice grupal acolhidas neste serviço para todos os reinos. Iniciamos com um mantra de proteção nesta meditação para o reaparecimento do Cristo. Como alma, trabalhamos na luz e a escuridão não pode afetar-nos. Permanecemos na luz. Trabalhamos e não nos movemos. Relaxamos o nosso veículo físico. Harmonizamos a energia emocional. Acalmamos a mente, orientando-a para áreas calmas e elevadas. Reconhecemos que o amor é a expressão do contacto com a alma, que se manifesta através da personalidade. Fazemos mentalmente a fusão dos raios da alma e da personalidade. Estabelecemos o Antakarana individual. E para isso entoamos 4 vezes o Om sagrado. Inspiramos.
Uma vez estabelecido o Antakarana individual, vamos construir o Antakarana grupal. Vamos relacionar conscientemente cada membro do grupo, pronunciando os seus nomes e enviando-lhes amor. Enviamos amor para a Anabela, Angélica, Ademir Teixeira, Ana Martins, Cláudia, Conceição, Carlota, Daniela Barbosa, Danilo, Irma, Ivan, Jacinta, Maria José, Paulo Santos, Tânia Ramos, Bete, Bico, Carla Pereira, Saquit, Lucy, Lúcia Maria e para todos os nossos irmãos de todos os grupos. Enviamos amor. Visualizamos os integrantes do grupo individualmente e, sem se colocar no centro, formamos um círculo de pontos vívidos de luz. Imaginamos que esses pontos se integram e se fundem para formar um sol radiante, cujos raios de luz se expandem em direção dos 4 pontos cardeais da Terra. Vamos formular claramente para nós mesmos as respostas para as seguintes questões. Como membro do novo grupo de servidores do mundo, qual é a minha específica e fixa intenção neste momento de contacto dedicado com a minha alma? Está o propósito concentrado e expresso da minha personalidade alinhado com a intenção hierárquica, tanto quanto me é permitido conhecê-la? Terei eu, na minha vida diária pessoal, ganhado o direito, devido ao esforço definido e não tanto ao sucesso, de permanecer com aqueles servidores que estão agora a realizar o trabalho
de preparação para o regresso do Cristo? Tendo respondido a estas 3 perguntas à luz da alma, diga então com ênfase: esquecendo as coisas que ficaram para trás, aspirarei às minhas possibilidades espirituais. Eu torno a dedicar-me ao serviço daquele que vem. E farei tudo o que puder para preparar as mentes e os corações dos homens para este evento, pois não tenho outra intenção de vida. Vamos visualizar a situação mundial da melhor maneira possível em termos do nosso interesse principal e com o conhecimento dos assuntos mundiais que possamos ter. Vemos a massa da humanidade em toda a parte a brilhar com uma luz tênue. E aqui e ali pontos de luz mais brilhantes, onde membros do novo grupo de servidores do mundo e homens de intenção espiritual e de corações amorosos trabalham para os seus semelhantes. Visualizamos, através da imaginação criativa, a vívida luz da hierarquia a fluir em direção à humanidade. E lentamente a luz da hierarquia a fundir-se com a luz que já está nos homens. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens, que a luz deixa à terra. Que a luz deixa à terra. Vamos refletir sobre o reaparecimento do Cristo. Conscientize-se de que, por qual o nome ele possa ser chamado nas muitas religiões mundiais, ele ainda é a mesma grande identidade. Vamos refletir sobre os possíveis resultados do seu reaparecimento. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, que o Cristo retorne à Terra. Que o Cristo retorne à Terra.
Tente concentrar a sua intenção fixa para servir e espalhar amor ao seu redor. E conscientize-se de que, na medida em que consiga fazer estas coisas, servir e espalhar amor, tentará fundir a sua vontade pessoal com a vontade divina. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Vamos agora considerar o que poderemos fazer na próxima semana para acelerar os preparativos para a vinda do Cristo. O que poderemos fazer na próxima semana para acelerar os preparativos para a vinda do Cristo. Pronunciamos 3 vezes o mantra sagrado, sabendo que o Cristo está a chegar. Nós sabemos da necessidade, ó Senhor, de vida e de amor. Toca de novo os nossos corações com amor, para também nós podermos amar e dar. Profunda gratidão